Toda vez que você abre a boca, você é julgada. Seja bem-vinda, você está no mundo real. Nós somos julgados pela nossa imagem, pela nossa aparência, e isso comunica. Se você quer ter o resultado dos empresários, dos CEOs, dos donos de negócios mais importantes do mundo, você vai precisar aprender a dominar essas 3 técnicas que eu vou te ensinar agora. Afinal de contas, se você não controla a sua comunicação, que dirá o seu futuro, seu negócio, seu dinheiro, o extrato bancário da sua conta e até mesmo as suas oportunidades. Eu sou Malu Albuquerque, especialista em comunicação e posicionamento e já treinei milhares de pessoas para que elas desenvolvam uma fala assertiva e posicionada. O primeiro ponto é a palavra e ela representa 7% da sua comunicação. Você deve estar aterrorizado com esse percentual, mas é verdade. Pouco importa o roteiro, a palavra dita. O que mais importa é como você fala, a entonação vocal. E logo a gente vai para o segundo ponto. Mas antes de ir para o segundo ponto, deixa eu só fazer um adendo muito importante sobre a palavra dita. Existe uma técnica que se chama storytelling. É a arte de contar histórias. Quando você muda de palavra para contar histórias, isso muda completamente o jogo. E vai para o segundo e terceiro ponto que eu vou te explicar em seguida. Mas a única coisa que você precisa ter atenção aqui é sobre introdução, desenvolvimento e conclusão. Se a sua palavra dita tiver ao menos um conflito, personagem e resolução, você já entra ganhando na palavra. Uma forma prática de fazer a aplicabilidade da palavra é usando a jornada do herói. Você com certeza já viu a jornada do herói sendo aplicada em diversos filmes da Disney. Vou te dar um exemplo no filme O Rei Leão. O Simba é apenas uma pequena criancinha, um filhote, e ele tem toda uma jornada em busca do seu reinado. Ele passa por um conflito muito grande, ele perde o pai e ele vai viver um estilo de vida Hakuna Matata. Até que a vida o convida a encarar os seus medos, o seu passado e lidar de frente com as consequências daquilo que ele não encarou. E o fato dele ter encarado isso e vencido é que dá todo o tom dessa jornada do Rei Leão. Então, aplicabilidade imediata disso. Eu quero que você pegue um conflito que você teve na sua vida e elenque personagens. Você, um mentor, um professor, alguém que tenha te questionado, que tenha te feito repensar sobre aquilo. Talvez você estivesse em um momento de autoconhecimento, de redescoberta, um momento mais reflexivo ou até um momento mais triste e alguém te chamou, te convidou a olhar sua própria vida de uma outra forma. E esse ponto foi um ponto precursor de toda uma mudança na sua vida. Então nós temos um conflito, uma resolução e personagens que fazem parte disso. Essa arte de contar histórias é a arte também de olhar para a sua própria história e aceitar a sua história. E eu sugiro que a partir de hoje você tenha no seu bloco de notas, no seu celular, algumas histórias que você pode começar a usar, não somente em reuniões, palestras, mas enfim, em qualquer ambiente que você estiver. E o segundo ponto é a entonação vocal. O que você fala é tão importante do que como você fala. É a entonação vocal, é o ritmo, é a intensidade, a flexão da voz, é falar alto, é falar mais baixo, é falar mais rápido, é falar com mais calma, com mais tranquilidade. Tudo isso é dosado e você precisa dosar esse ritmo, essa entonação vocal. Vou dar um exemplo. Imagina que você chega para uma apresentação, para uma reunião ou para uma palestra e o ritmo da plateia é um ritmo mais calmo e você chega com muita energia. Você fala rápido, você está em um nível de energia mais alto. O interessante é adequar o seu nível à plateia, neutro. E a partir do momento que você vai introduzindo as palavras, aquela jornada, o seu storytelling, você vai dosando também a entonação vocal e aumentando o tom de voz, ou diminuindo, ou acelerando, ou brincando, ou colocando tons de humor, pitadas de reflexão. E isso tudo vai trazendo dinamismo à sua fala. Isso tudo vai trazendo como se fosse uma sensação. É isso que vai envolvendo a plateia. Se você está envolvido
Se você tem energia sobre um tema, você envolve as pessoas também. Eu sugiro que você escolha temas que te energizam e que te deixam empolgados, porque assim você transmite a sua energia no seu tom de voz e na forma como você fala com as pessoas. E por último, nós temos a linguagem corporal, que é a comunicação não verbal. E isso diz sobre tudo, do seu cabelo até a ponta dos pés. Nós somos julgados pela nossa aparência a todo momento. Você precisa cuidar da imagem que você está refletindo. E não somente dessa imagem, que a gente vai chamar de embalagem, que é o sapato que você usa, a roupa que você usa, se tem a ver com a imagem que você quer transmitir para as pessoas. E aí nós vamos além. Eu vou te fazer um convite a estudar um pouquinho mais sobre arquétipos, porque todos nós projetamos uma imagem e as pessoas esperam de nós uma imagem também. E eu vou te fazer uma pergunta. Será que isso está coerente? A imagem que as pessoas projetam em você é a imagem que você expõe para o mundo? Se você tem um cargo de liderança ou está em um cargo de liderança, as pessoas projetam em você uma imagem de um líder. Será que você está transmitindo essa imagem de quem governa, lidera, ousa, arrisca, assume desafios? Isso é só uma reflexão. Mas se você é uma pessoa que cuida, se você é um médico, se você é um dentista, se você é um psicólogo, uma psicóloga, você projeta no mundo uma imagem de que você cuida das pessoas. Será que essa imagem está coerente? Quando as pessoas olham para você, elas veem essa imagem de uma pessoa que está realmente cuidando? Elas olham para o seu cabelo, elas olham para a sua roupa e você transmite leveza com o seu olhar, com a sua imagem, alguém que realmente se importa com o outro? E quando nós falamos de linguagem corporal ou a comunicação não verbal, nós estamos falando também de postura. É sobre alinhar o seu corpo, é sobre ter uma postura ereta, é sobre ter a coluna ereta, é sobre ter os ombros arqueados para trás, é sobre ter uma postura expansiva, o peito aberto para o mundo, é sobre ter um olhar reto, olhando as pessoas nos olhos, é sobre ter uma imagem, um semblante leve, tranquilo, calmo, alguém que realmente aspira e inspira confiança. Existe um efeito que eu chamo de efeito uau, que é quando você alinha a sua presença, a sua postura e a sua fala. Quando tudo isso está alinhado, você tem um roteiro de excelência com introdução, desenvolvimento e conclusão, com uma pitada incrível da sua própria jornada, usando exemplos da sua vida para enriquecer a sua fala, você tem um efeito uau. E fora isso, se você está alinhado com um tema que te energiza e você coloca tom, você coloca intensidade, você coloca força na sua voz, você coloca paixão naquilo que você está falando, você tem um outro efeito uau. E por último, se você também está alinhado com a sua postura e a sua comunicação verbal está alinhada com a sua embalagem, você tem um terceiro efeito uau. É como se as pessoas olhassem para você e dissessem uau, uau, uau. Ela entregou tudo. Eu sou Malu Albuquerque e eu sou especialista em comunicação e posicionamento e já ajudei milhares de pessoas a desenvolverem a sua fala de forma estratégica e posicionada. E aqui nesse canal você aprende sobre comunicação, persuasão e performance.